Neste Teologando, nós iremos falar sobre os desigrejados ou conhecidos como sem igreja. Existe uma insatisfação contra a igreja organizada, escândalos e mais escândalos, várias denominações que surgem a todo momento, igrejas que fecham as portas, igrejas que abrem as portas, heresias anunciadas a quatro ventos e tantos outros motivos que têm feito com que alguns abandonem o sistema eclesiástico. Eu diria que querem professar sua fé de forma freelance. São aqueles que se autodenominam sem igreja ou desigrejados. Eu vou pontuar aqui alguns argumentos apresentados por ele. O primeiro argumento é que eles costumam alegar que Jesus não deixou nenhuma igreja em forma de instituição. Em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 16, está escrito assim: Jesus pergunta aos seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. A igreja, ela foi fundada sobre essa afirmação de que Jesus é o Cristo, ou seja, o Filho de Deus, o ungido. Aquele pensamento ou doutrina que rejeita a divindade da pessoa de Cristo não pode ser considerada igreja. E em vários textos bíblicos, lemos da relação de Cristo em sua igreja. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, nós lemos da comparação da igreja ao corpo humano e a importância de seus membros ajudarem uns aos outros. E em Efésios, capítulo 1, versículo 22, o apóstolo Paulo complementa que Cristo é a cabeça da igreja. Temos muitos outros textos, como a figura da videira e seus ramos em João, capítulo 15. Também a pedra de esquina e o edifício sobre ela, sempre colocando esta ligação de Jesus com a igreja. O que temos assistido tristemente é que os sem igreja querem Jesus, mas não querem a igreja, não querem fazer parte de uma igreja. Então não tem como ter um sem participar do outro. O segundo argumento deles é de que a igreja não tem templos com seus cultos, tesouraria, dízimos, hall de membros, escolas bíblicas. Bom, quando lemos da grande comissão de Jesus em Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20, que diz assim: façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que eu ordenei. E estarei com vocês até o fim dos tempos. Após o Pentecostes, os discípulos saíram para anunciar as boas novas e organizou esses convertidos em igrejas. Eles eram batizados, ensinados na doutrina dos apóstolos, como lemos no livro de Atos, e eram estabelecidos liderança para essas igrejas, que também essas lideranças ensinavam, batizavam, corrigiam aqueles em falta e cuidavam dos órfãos e viúvas. Em muitas de suas cartas, o apóstolo Paulo ensinava sobre as características de um bom líder e suas funções. Ao estudarmos as cartas paulinas, já vemos que a igreja tinha uma organização e estrutura. Nela já havia diáconos, mestres, presbíteros e pastores. Para se ter uma ideia, no livro de Atos, capítulo 15, nós lemos a história de um concílio, podemos dizer assim, para tratar do caso do apóstolo Pedro, que anunciou o evangelho a um gentio. Então eles queriam saber como receber esse gentio no meio dos judeus. A decisão tomada por eles foi levada para as demais igrejas, demonstrando que já existia uma liderança hierárquica entre estas igrejas. Outro texto utilizado por eles também está registrado em Mateus, capítulo 18, é o famoso: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Dessa forma, não é necessário uma reunião em comunidade, como tradicionalmente fazemos, ou fazer parte de uma igreja organizada. Basta se encontrar em algum lugar para falar de algo espiritual. Acontece que esse texto é usado fora de contexto. Eu vou postar aí na tela
para que você leia comigo o que está escrito em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15. Diz assim o texto: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Na verdade, vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Esse texto fala da correção ao irmão que cometeu pecado contra outro irmão para tentar restaurá-lo à comunhão. Os 2 ou 3 citados aqui são aqueles que estão agindo em prol da comunhão da igreja nessa atitude. Não quer dizer de 2 ou 3 que se separam da igreja para reunirem, vamos dizer assim, em carreira solo como cristãos. Aproveitando o gancho do que lemos, nesse texto aprendemos com Jesus a respeito da disciplina. Depois de várias advertências, que a pessoa faltosa fosse excluída da igreja. Isso mesmo, excluído. Os apóstolos ensinaram em suas igrejas, em suas cartas dirigidas às igrejas, que excluíssem aqueles que não andassem de acordo com a doutrina ensinada por eles. E isso não consegue acontecer em uma comunidade informal. Para finalizar aqui, a igreja organização tem falhas? Sim, muitas. Mas sair dela para ficar mais perto de Deus é o certo? É estranho, pois foi através de um membro de uma igreja que o desigrejado conheceu a Cristo. É através de um membro que o desigrejado foi apresentado a uma Bíblia. Foi através de uma igreja que o desigrejado foi discipulado, batizado e participou da ceia do Senhor. O que mais me aflige nessa questão é que a impressão que temos é que o desigrejado está entrando na mentalidade relativista que tem permeado a sociedade de nosso tempo. As críticas à organização eclesiástica, que já mostrei a vocês, essa organização já permeava depois do Pentecostes e antes da igreja se aliar a Constantino. Essas críticas são apenas uma nuvem de fumaça para disfarçar o desejo que eles têm na verdade, que é viver um evangelho self-service, ter liberdade para ser cristão do jeito que eles querem, acreditar somente no que querem e viver da maneira que quiserem, sem prestar contas a ninguém. Para muitos, fazer o que a Bíblia ensina é pedir demais. A igreja é uma comunidade de pessoas imperfeitas, sim, mas que foram resgatadas por Cristo na cruz do Calvário. E nos tornamos parte deste corpo, resgatado por Ele, e somos membros uns dos outros. Precisamos do ensino da palavra, da ministração, do batismo, participar da ceia em comunidade. Precisamos da disciplina e celebrar o Senhor nos cultos regulares. Pense nisso, e esse é o nosso Teologando de hoje.